com o tempo de catequese, o tempo de chamada à conversão, nós entramos com essa Eucaristia, aliás, na missa da semana passada, nós podemos dizer que entramos na segunda parte do tempo comum, né? A primeira parte da primeira 17ª semana, e agora da 18ª até a 34ª, e nessa segunda parte a gente começa a ouvir mais um discurso escatológico, ou seja, um discurso que vai nos fazer olhar um pouquinho para os fins últimos, para o nosso destino. Então nós vamos começar a ser chamados a isso, mas no fim do tempo comum isso intensifica mais, né? Sempre no fim do tempo comum, então nós somos chamados a refletir sobre o que nós temos fazido, sobre o que nós temos feito e quais os frutos que nós temos colhido, né? Então é mais ou menos isto que a liturgia de hoje nos coloca. Uma liturgia que continua o que nós escutávamos na semana passada. Na semana passada nós escutávamos o Jesus nos contando uma parábola sobre a questão dos bens, os bens materiais, da maneira como nós nos relacionamos com eles. E aí o Senhor nos chamava a atenção para dizer que não são os bens materiais, ou não é a vida neste mundo que vai de fato nos trazer a felicidade, a salvação e a vida eterna, mas é produzir frutos que nos levem para o céu. E aí nós tínhamos uma primeira leitura do livro do Eclesiastes, que falava também justamente isso, de que tudo é vaidade. Tudo que nós fazemos e que nos faz olhar somente para esse mundo, tudo isso é vaidade. E aí tinha uma parte específica dizendo: de que adianta um homem gastar toda a sua energia, ser inteligente e ficar muito rico, se quando morrer vai deixar tudo para as outras pessoas? Ou seja, não são os bens materiais que vão nos levar para o céu. Não é a luta e às vezes gastar-se e desgastar-se para ter coisas deste mundo que vai nos fazer chegar ao céu, mas é produzir um tesouro eficaz, um tesouro junto de Deus, olhar para o Senhor e desgastar-se e gastar-se em favor do reino, para que a palavra de Deus seja cada vez mais forte e seja cada vez mais viva e eficaz na nossa vida e na nossa história. Agora hoje, o Evangelho continua isso, mas toda a liturgia nos faz olhar para uma realidade que deve ser bastante desejada por nós. E aí nós estamos falando da segunda leitura da carta aos Hebreus. É belíssima. Aliás, toda a carta aos Hebreus, a carta inteira, ela é extraordinária. Eu convido os irmãos, também os que estão talvez nos acompanhando em casa pelas redes sociais, a durante a semana ler a carta aos Hebreus. Não só o capítulo 11, que é o que nós escutamos hoje, mas toda a carta aos Hebreus. Porque é um convite, de fato, à igreja a olhar para Deus. E nesse capítulo 11, o autor ele está nos falando da fé. E vai usar exemplos de fé. O principal dos exemplos que nós temos na Bíblia é Abraão, que um dia escutou um chamado: sai da tua terra, deixa os teus parentes, deixa tudo que você tem aí e vai para onde eu te mostrar. E ele simplesmente deixou e foi. E aí o autor vai dizer que a fé de Abraão, de obedecer a ordem, a obediência à ordem de Deus, Abraão faz porque tem fé na voz que ele escuta, tem fé no Deus que o chama. E aí o autor vai dizer que a fé é possuir já o que ainda nós esperamos. Nós todos, isso Paulo que vai dizer, nós todos temos 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade. A fé porque nós acreditamos em Deus, a esperança porque nós queremos chegar até Deus, ou pelo menos imagino que queiramos, não? E a caridade porque somos chamados a viver o amor, porque Deus nos amou primeiro. Mas haverá um dia em que não vai ser necessária a fé e nem ser mais necessária a esperança, mas só a caridade. Porque a fé não vai ser mais necessária porque estamos diante daquele em quem nós depositamos a nossa fé. E a esperança porque não precisamos mais esperar nada, porque já estaremos diante de Deus. Mas o que o autor está dizendo é que enquanto nós não estamos diante de Deus, nós precisamos ter fé, porque a fé nos faz já alcançar ou antecipar realidades que nós ainda
vamos alcançar de maneira concreta, mas nós já vamos experimentando aqui nesse mundo. Por isso que o Evangelho de João, no capítulo 16, vai dizer que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo que enviou. Por isso que nós começamos a viver a vida eterna aqui. O cristão não espera morrer para começar a experimentar a vida eterna, mas o cristão começa a experimentar a vida eterna aqui, neste mundo, já, agora. Por isso que a importância dessa segunda leitura. Porque ele vai falar da fé, não uma fé que nós imaginamos que nós temos, porque ao contrário do que nós pensamos, nós não temos fé. Às vezes talvez nem eu. Porque a fé não é só acreditar que Deus existe, e nem acreditar somente que Jesus está presente na Eucaristia, ou ainda ter uma presença bastante intensa na igreja, e rezar, e rezar, e rezar, e rezar. Isso somente não significa que você tenha fé. Porque a verdadeira manifestação de fé que um cristão pode ter, e é de fato a manifestação que nós devemos ter, é depositar toda a vida nas mãos de Deus. E confiar plenamente em Deus. E deixar que Deus é que seja o condutor da história. E não eu. Mas Deus. E somente Deus. Isso é ter fé. Muita gente acredita que Deus existe, mas não é capaz de deixar Deus conduzir a história. Isso qualquer um acredita. Pelo menos a maioria. Se você vai ali na feira, entre um pastel e outro, você pergunta, você acredita que Deus existe? E muitos vão dizer que sim. E às vezes nunca puseram o pé na igreja. E às vezes acham que podem conduzir a vida pelas suas próprias forças. Então, acreditar em Deus não significa que se tem fé. Mas acreditar em Deus é fazer como Abraão, que confiou plenamente a vida nas mãos de Deus. E não só confiou a vida nas mãos de Deus, mas soube esperar as coisas acontecerem. Porque sempre confiou que Deus viria ao seu encontro. Só para entender o quanto que Deus o amava e o quanto Deus estava atuando na sua história, Abraão esperou 25 anos só para ter um filho, que era a grande promessa que Deus havia feito, porque a partir da tua descendência eu vou fazer um povo mais numeroso do que as estrelas do céu. Isso está lá no livro dos Gênesis, não na segunda leitura de hoje, mas estou contextualizando para entender que quando o autor dos Hebreus fala de fé, e usa o exemplo de Abraão, de Isaac, de Jacó, também de Sara, que era estéril, e recebe o Isaac, o seu filho, eles estão depositando a vida nas mãos de Deus, e estão conseguindo enxergar Deus presente na história, e estão agradecendo por isso, porque aquele que confia a vida nas mãos de Deus é sempre feliz. Porque eu dizia isso semana passada, eu vou repetir. É impossível Deus fazer alguma coisa na tua vida que seja insatisfatória. Talvez a tua insatisfação aconteça porque você não se deixa com que o Senhor atue e insiste em querer que a tua vontade que prevaleça. Porque a gente tem a tendência de achar que a nossa vontade é sempre muito superior à vontade de Deus. Uma insatisfação que às vezes a gente tem, não é porque Deus não te deu o que você queria. Aliás, não é porque Deus te deu uma coisa falha, uma coisa que talvez não te preencha, mas porque Ele não te deu o que você queria. Mas muitas vezes o que a gente quer não é o que a gente deve receber. Entende? Então, esta é a grande relação de fé. Mas uma fé, se esta fé é de fato depositar a vida nas mãos de Deus, então isso me faz ter uma relação diferente com as coisas do mundo, a tal ponto de eu não ser mais um cidadão deste mundo, mas ser um cidadão do céu. E quando eu tenho essa mentalidade, eu confio a vida nas mãos de Deus, de tal forma que eu consigo perceber de que o Senhor é aquele que conduz a minha história, e que por isso eu não sou deste mundo, mas eu sou de um outro lugar, que é o céu. Então eu me enxergo e me coloco nesse mundo como um peregrino, e diante dos olhos eu tenho uma só coisa: a vida do mundo que há de vir, que é a vida para a qual todos nós somos criados e preparados, e que pelo batismo nós somos chamados a buscar, que é a vida eterna.
que nós devemos já experimentar aqui, por isso dizia que a fé já nos faz isto, mas que nós vamos plenamente para uma outra cidade, para uma outra pátria, que é a pátria celeste, habitar junto de Deus. Nós temos que ter essa postura. Não sou deste mundo. As coisas desse mundo não devem me prender. As coisas desse mundo não devem me seduzir, porque eu sou de outro lugar. Nós cristãos somos de outro lugar. Os cristãos primitivos pensavam dessa maneira. Não, nós estamos de partida. E não só ter a ideia de peregrino, mas também ter a ideia de que nós a qualquer momento vamos voltar para o lugar de onde nós viemos. E por isso Jesus vai falar da vigilância. E como que se vigia? Orando e fazendo bem. Por isso que ele vai dizer no início do Evangelho que todos nós devemos vender os bens e dar esmolas. E não fazer, e fazer bolsas que não se estraguem. E um tesouro no céu que não se acabe. O nosso desprendimento dos bens materiais deve acontecer de uma maneira tão intensa que isso não vai mais nos segurar. Isso vai nos fazer amar os outros. E isso vai nos fazer produzir um tesouro no céu. E vai nos fazer enxergar Deus como o único Deus Salvador. E não enxergar Deus como um dos meus deuses, porque eu também adoro o dinheiro, porque eu também adoro as outras coisas, porque eu também adoro os bens materiais, e eu me gasto um pouquinho para Deus e um poucão para todas as outras coisas. Porque se nós adotamos essa experiência, se nós adotamos um procedimento de que os bens desse mundo são aquilo que de fato me seduzem, e o que de fato se torna os meus deuses, então eu não estou vigiando. Então quando o Senhor vier, e Ele vai vir, e não vai avisar quando virá, então vai me pegar desprevenido. Agora, se eu tenho a ideia de que eu quero ir para o céu, e que eu desejo ardentemente voltar para a pátria de onde eu vim, e se eu sou um peregrino nesse mundo, o peregrino não traz um monte de coisa. Às vezes não leva nada. Nada. Simplesmente vai. E aí, o Senhor, quando vier, vai nos encontrar prontos, porque vamos estar com os cingidos, vamos estar com o bastão na mão, vamos estar com as malas prontas. É como se alguém organizasse aqui uma excursão e dissesse: a excursão não tem um dia, de repente o ônibus passa aí na frente. Então estejam preparados. E aí nós temos que estar com tudo pronto, porque o ônibus buzina, e se você não tiver com a tua mala pronta, ele vai embora e você fica para trás. Assim também é com o Senhor. Ele vai vir. E o Evangelho é bastante polido para dizer, né? A que horas, se o dono soubesse que horas viria o ladrão, estaria pronto para dar uma cacetada no ladrão. A que horas que vai acontecer? Não sabemos, mas vai vir. E quando vier, não pode nos pegar despreparados. Em outras palavras, o que o Senhor está querendo dizer para nós: a morte chega para todo mundo. E não avisa quando vai chegar. Não avisa. Pode ser que alguém aqui não almoce hoje. E não é porque não fez o almoço, porque vai morrer. Pode ser que alguém não termine domingo. E aí, um grande pensamento que nós devemos ter é o seguinte. Eu falava isso ontem para os pais da catequese. Se o fim fosse agora, se eu morresse agora, se o Senhor chegasse para mim agora, para onde que eu iria? Faz um exame de consciência rapidinho assim. A minha postura diante das coisas, a maneira como eu tenho me relacionado com os irmãos, as coisas que eu tenho feito. Se viesse agora, se desse um piripaque e caísse duro aí no meio, para onde eu iria? O que aconteceria comigo? A gente tem que pensar isso todos os dias. Às vezes as pessoas me chamam a atenção quando eu falo, às vezes alguém me convida para algum lugar, se eu estiver vivo, eu não vou. E é verdade, eu não sei se eu vou chegar vivo nem até o fim do dia, nem no próximo minuto. Pode ser que eu não termine a missa, pode ser que nós não voltemos para casa, irmãos. Isso é verdade, isso não é mau agouro, não, isso é realidade. Realidade.
pode ser que nós não cheguemos em casa hoje. É uma grande tristeza, às vezes, a gente perceber na vida dos cristãos um afastamento muito grande do Evangelho. Nós temos relacionado com a fé como se fosse um hobby. E nós temos tornado nossa vida à igreja como se fosse um passeio. Passear, você vai ao parque, vai na feira, vai no shopping, vai onde você quiser. Aqui não é lugar de passeio. Aqui é um lugar de transformar a vida. Nós precisamos parar de brincar de ser cristãos, de brincar de ser católicos e começar a sermos de fato pessoas que estão buscando a conversão de uma maneira cada vez mais urgente e cada vez mais transformadora. Porque se a fé, se o Evangelho não está transformando a nossa vida, não é culpa do Evangelho. Não é o Evangelho que está fraco e que não está fazendo nada na história. Mas somos nós que cada vez mais somos cabeças duras e coração duro que não deixa as coisas transformarem. E nós estamos buscando uma fé que faz de conta, que fica fazendo troquinhos com Deus, então eu preciso de alguma coisa, eu vou lá e peço, e se ele não me der eu me revolto, e nós achamos que isso é a fé mais linda do mundo. E aí um pula-pula, um beija-beija, balança a mão para cima, balança a mão para baixo, e isso leva todo mundo para o inferno. Não leva para outro lugar. Porque a relação com Deus deve ser uma relação madura. Eu não sou deste mundo, e eu preciso de conversão. Preciso mudar a vida. Preciso transformar a história. Eu sou um pecador fabuloso, e eu preciso agora me tornar santo. Porque a morte pode bater a minha porta hoje, o Senhor pode me chamar daqui a pouco. E eu preciso estar pronto. Não podemos ficar retardando. É o que o Evangelho fala. Se a gente achar que vai demorar, vai matar todo mundo, bater em todo mundo, fazer um monte de coisa, e de repente chega e a casa está uma bagunça. E não é assim. Nós sabemos que não é assim. A gente tenta maquiar muito Jesus, fazer um Jesus bonitinho. Jesus, ele é amor, mas ele também nos corrige. E tem nos chamado a atenção para que nós transformemos a nossa vida, transformemos a nossa história. Porque da maneira como nós temos caminhado, pode ser que nós não enxerguemos a Deus. A gente pode ir para qualquer lugar, mas eu acho que para o céu não. Agora, se nós desejamos o céu, se nós queremos ser cristãos, se nós queremos fazer valer o nosso título de cristãos, então nós temos que mudar de vida. Não tem outro caminho. Não tem o meio termo. Como também não tem alternativas. Inclusive, a vida cristã não é uma alternativa, mas o único caminho que salva. Não tem outro. Se alguém está querendo procurar outro, não é aqui. Porque o Senhor vai vir, Ele virá, e nós temos que estar preparados, que pode ser daqui 5 minutos. E é isso que nós temos que pedir nessa manhã, é essa força que nós temos que pedir ao Senhor, de nos fazer desapegar de tudo deste mundo, não só dos bens materiais, que às vezes nos prendem muito, mas também de uma vida de pecado, de uma vida que busca aí um meio termo, mas temos que ser radicais, temos que ser pessoas coerentes com o Evangelho que nós temos escutado e pensar na conversão de uma maneira urgente. Quem nos ajuda assim é o Espírito Santo, então que possamos pedir a sua força, o seu dom nesta manhã, para que assim Ele nos ajude a caminhar e nos ajude a fazer uma experiência coerente de fé. Porque se o Senhor vier, Ele deve nos encontrar preparados. Devemos estar preparados para nos encontrar com o Senhor. Creio.